já teve ali pertinho, né, de ser eleito, já teve atuando aí também como suplente, mas agora deputado eleito aqui da nossa região. Marcos Vinícius Vieira de Almeida, bom dia. Muito bom dia, Gil, bom dia, um prazer enorme estar aqui com vocês, um grande abraço, deixar registrado a toda a equipe da Acústica. Toda vez que a gente vem aqui, fica muito feliz, né, porque não só pelo alcance que a gente sabe daquilo tudo que a gente fala, da maneira como repercute, mas de ver essa empresa de comunicação crescendo tanto e indo para um caminho tão bonito, tão direito quanto vocês fazem. Um prazer enorme. Bom, como é que foi a cerimônia de posse? Como é que foi? Explica pra gente esses teus primeiros dias aí como deputado. Bom, eu posso dizer que eu estou muito feliz com tudo que aconteceu, né, com esse momento de posse, com todo o desenrolar pós-eleição, porque é um trabalho que a gente buscou durante muito tempo, essa condição de representatividade regional. Eu comecei fazendo política, vocês sabem, lá no movimento estudantil, desde 1998, 99. Tive minha primeira função pública no ano de 2001. Tive a oportunidade de ser prefeito, eleito ainda aos 21 anos de idade, lá no ano de 2005, em Sentinela do Sul. Então é um período de intensa caminhada até aqui. São quase 20 anos de trabalho na tentativa de buscar representação para a nossa região, de trazer voz para esse nosso canto do estado e que agora se consolida numa condição de titularidade. Aquele período que estive lá na Assembleia de 2021, de março de 21 até março de 2022, ele serviu para realmente mostrar que a região pode sim ter espaço, pode ter protagonismo, mas agora com a titularidade nós vamos ter muito mais liberdade, muito mais condições de apresentar projetos, aprová-los e também fazer todo o trabalho de fiscalização em defesa desse canto do estado que a gente tanto sonhou, tanto desejou. Então estou muito animado, muito otimista com tudo que a gente está construindo. Bom, quais são as principais lutas que você está abraçando aí como deputado, nessa representatividade da nossa região, as principais áreas que você pretende estar focado nesse primeiro momento? Claro que existem outras demandas dentro da Assembleia, né? Porque não é somente a nossa região. A gente está falando de estado do Rio Grande do Sul. Obviamente nós temos aí grandes debates que acontecem dentro da Assembleia Legislativa, mas na medida do possível, quais são as principais lutas que você está travando aí em benefício da região? Então, eu sempre falei, Gil, e eu quero aqui registrar a presença do vereador Vitor Azambuja, né, que é o nosso líder dos progressistas em Camaquã, um parceiro, coordenador do Partido Progressista na região Costa Doce também, registrar a presença dele conosco aqui e a gratidão dessa parceria. Eu sempre reforcei, o deputado tem 3 funções básicas. A primeira é de legislador, são votar projetos, na grande maioria apresentados pelo governo do estado, e os seus próprios projetos de colegas deputados que têm um alcance menor. O segundo é o de fiscalizar o executivo, mas também fiscalizar os demais poderes, o judiciário, o Ministério Público, fiscalizar o próprio Tribunal de Contas e organismos diversos. E o terceiro que é ajudar a formar opinião. Quando me pergunta quais são as prioridades nossas enquanto deputado, eu acho que entendo que pela carência, pelo período que nós ficamos sem porta-voz efetivo desse canto do estado, o maior desafio de todos é formar opinião a respeito da existência e da necessidade de maior cuidado e atenção com a Costa Doce e com a metade sul do estado. São 55 deputados, 5 apenas são deputados da região sul, né, da ponte do Guaíba até o Chuí, só tem 5 deputados. Então a gente entende que esse é o maior desafio, formar opinião pela necessidade de maior atenção na geração de emprego nesse canto do Rio Grande, de maior valorização às empresas que já atuam aqui, tanto na área comercial, industrial, prestação de serviço, são empresas que merecem cuidado, formar opinião a respeito da necessidade de maior investimento em infraestrutura nesse canto, e quando eu falo infraestrutura eu estou falando, né, da duplicação da BR-116, dos acessos municipais, dos investimentos em energia eólica que estão sendo costurados para esse canto do Rio Grande, para a valorização da hidrovia da metade sul, do sul do Brasil, que é construído através da nossa Lagoa dos Patos, entre tantos outros questões como irrigação, barragens e outros temas. E formar opinião, né, sobretudo, né, para a necessidade de acabar com essas desigualdades que nós vivemos há bastante tempo. Então esse vai ser o nosso trabalho. Primeira iniciativa que nós buscamos construir agora, nessa semana, e todos os deputados estão nesse caminho, não tem como fugir muito disso, é o restabelecimento das frentes parlamentares.
de 2021 a 2022, eu fundei 3 frentes parlamentares na Assembleia. A Frente Parlamentar em Defesa da Metade Sul, nós já estamos com um número de assinaturas bastante avançado em busca da restabelecimento dela. A Frente Parlamentar da Infraestrutura, que aí abrange todos esses temas que eu relato aqui, e a Frente Parlamentar da Inovação. Fora isso, nós vamos nos somar a frentes parlamentares já existentes e a de deputados que já atuam há mais tempo na casa, como é a questão da agricultura, a questão da saúde, as próprias demandas de educação. Então somos muito otimistas nesse sentido de trazer o protagonismo para esse tema. Estamos dando entrada também na criação de uma frente parlamentar específica para o setor produtivo do arroz, né? E não estou falando só do arroz na terra plantado, o arroz na indústria, o arroz no comércio, o arroz como fonte de estímulo à venda de máquinas, de defensivos, de insumos. Então esse é um tema que nós estamos abordando. E na sequência a costura com o próprio executivo na priorização dos investimentos para esse nosso canto. Então tem muito trabalho pela frente. Estou abrindo hoje oficialmente as portas do nosso gabinete lá em Porto Alegre. Estamos no 11º andar, gabinete 1104. Um gabinete que já pertenceu ao deputado Érico Ribeiro, que era o deputado de Pelotas, da nossa região sul, que deixou o mandato lá no início dos anos 2000. Então estamos restabelecendo esse movimento e eu convido, claro, os amigos, as amigas aqui de Camaquã e da região também a nos visitarem, nos trazerem demandas para lá. E quero, Gilson, me permitir aqui deixar um contato, que é o contato do nosso gabinete, para demandas, sugestões, pedidos, que é o nosso telefone, que vai estar permanentemente à disposição, que é o 9977-11-211. Esse é o contato que fica à disposição de toda a comunidade da Metade Sul, da Costa Doce, de Camaquã, para as necessidades que venham aqui apresentar. Bom, você falou sobre a questão das desigualdades com a metade sul do estado, você se coloca como representante da região sul do estado. Eu assisti uma audiência pública que foi realizada no IFSul de Camaquã em novembro do ano passado, foi uma audiência pública proposta pelo deputado Zé Nunes, do PT, e você foi aplaudido quando, numa fala bem aflamada a respeito da duplicação da BR-116, você utilizou palavras fortes, palavras que realmente tocaram as pessoas que estavam ali. E um trecho da sua fala, você falou sobre estão sepultando a região sul do estado. Ou seja, você utilizou uma palavra forte para dizer que estão fazendo com que ninguém mais queira investir, estão querendo acabar com o turismo, ou seja, nesse ano de 2022 a gente acompanhou um grande movimento dos municípios da nossa região para fomentar o turismo. Foi feito um grande trabalho, um material belíssimo para buscar o incentivo ao turismo na nossa região. E aqui a gente pôde perceber naquela sua fala um banho de água fria em todo esse planejamento dos prefeitos aqui da nossa região em fomentar esse turismo, em trazer pessoas de outras regiões do estado. Por que as pessoas todas querem ir para Gramado? Por que todas as pessoas querem ir para a Serra Gaúcha, para ficar naquela região metropolitana? Por que as pessoas não olham para a região sul do estado? Porque nós não temos pontos turísticos aqui? Exatamente. Será que a gente não tem locais que possam trazer esse público todo? E aí você citou o seguinte, qual pai de família vai querer pagar por tantos pedágios ao caminho para chegar na região sul do estado? Então, já que você utilizou aquelas palavras naquele dia ali, como é que está essa discussão neste momento sobre a criação de novos pedágios aqui na região sul? Perfeito, obrigado por retomar esse tema, né, tão importante. Em 2021 foi feito vazou uma informação, um jornalista, um colega de vocês, competente da RBS, né, que volta e meia entra, eu escuto ele aqui entrando nos intervalos da Rádio Gaúcha, que é o Josimar, né, que trabalha especializado em obras e tal. Ele trouxe uma informação vinda do Ministério da Infraestrutura que estavam pensando na construção de novos pedágios na BR-116, para tentar, a partir desses pedágios, efetivar a conclusão das obras. A gente tomou um susto, porque se falava em 2 pedágios entre Porto Alegre e Camaquã. Quando se começou a buscar informações, porque aquelas informações ele, por fontes, competentemente, como o jornalista conseguiu retirar alguns dados, nós fizemos uma audiência pública, né? Eu estava na Assembleia, tomei iniciativa e provoquei essa audiência pública. A nossa surpresa é que o projeto não tratava de 2 pedágios simplesmente entre Camaquã e Porto Alegre. Eram 3 pedágios. Então o negócio era muito pior do que a gente imaginava.
nós fizemos uma pressão, convocamos a comunidade, aquela audiência pública que bateu forte, a Rádio Acústica esteve junto, outros parceiros aqui de Camaquã, das entidades estiveram junto lá, o vereador Vitor fez uma fala importante em nome da Câmara de Camaquã, e nós conseguimos aos poucos sensibilizar a opinião pública e o Ministério da Infraestrutura retirou de pauta aquele projeto. No final desse ano, ali no pós-eleição, voltou de novo esse assunto. Esse assunto chegou à tona e de uma maneira diferente, não entregar para a Ecosul a continuidade das praças, mas abrir uma nova licitação. E para nossa surpresa, a situação ficou pior ainda no desenho que foi anunciado. Em vez de 3 pedágios entre Camaquã e Porto Alegre, se tratava de 5 pedágios. 5 pedágios. Né? Então isso, sem dúvida nenhuma, acaba, sepulta com o crescimento, com o desenvolvimento de uma região. Porque nós já temos 6 pedágios de Cristal para baixo, né, de Cristal em direção ao sul do estado. Imagina agora conviver com mais 5 entre Camaquã e Porto Alegre. Empresários que hoje operam aqui, as suas empresas que levam produtos em direção à Grande Porto Alegre ou em direção ao porto, teriam um maior custo logístico do qualquer outra região do estado. Bom, aí a gente está falando sobre a falta de atratividade para atrairmos novas empresas e assim fomentarmos Exato. a economia e novos empregos, e os que já estão estabelecidos aqui na região deixarem por inviabilidade dos seus trabalhos. Não, desde o pequeno caminhoneiro lá que transporta fumo, que pega aqui do interior da Santa Alta em Camaquã e vai levar para Santa Cruz do Sul, o frete dele vai ser mais caro, o fumo vendido daqui vai se tornar acaba se tornando de menor valor, porque tu acaba tendo que absorver esses custos de transporte. Então é terrível. O turismo, né, que eu falo isso, o turismo acaba sendo, vamos dizer assim, um dos pontos preocupantes, sim, mas em termos de gravidade, ele é uma ameaça, mas ele é um dos menores, porque hoje a gente não tem um investimento concreto em turismo na nossa região, infelizmente, né? A Serra Gaúcha aprendeu a fazer negócio com turismo muito antes que nós. Nós estamos vendo um movimento agora de uns 15 anos para cá, né, de lucidez, de clareza de visão dos gestores públicos da nossa Costa Doce, de explorar adequadamente a Lagoa dos Patos, essa região da serra que nós temos. Então tu imagina, eu reforço, qual é o pai de família que vai pegar, uma mãe vai pegar, vai botar seus filhos, encher um carro, sim, agora eu vou passar 15 dias na Costa Doce. Aí sai de Porto Alegre, paga um pedágio ali em Eldorado, onde era o antigo pedágio, vem a Guaíba, paga um novo pedágio e passando Camaquã, mais um. Se eu estou dizendo, para ficar em Arambaré, né? Se o sujeito voltar depois para Porto Alegre, paga os 3 de volta, são 6 pedágios. Na base de R$7, mais ou menos o que está sendo desenhado ali na 7,90. Aí tu fica olhando assim, tá, vamos lá, sai de Porto Alegre essa mesma família e vai para Tramandaí. O que ela vai pagar? 2 pedágios, um na ida, outro na volta. E os valores? E os valores a R$4 e pouquinho. Né? Então, tu começa a olhar, mas quem é que vai querer desfrutar do que a gente pode oferecer aqui com esses encargos, com esses custos? Não vai. E isso afeta também outras regiões, como a zona sul do estado, que tem lá todo um trabalho já tendo de esforço tendo sido feito lá na região do Cassino, naquela região de Santa Vitória, como a região do Pampa Gaúcho, que diz respeito a Bagé, Dom Pedrito. Então, a gente precisa, nesse momento, ter unidade, né, e uma ação de luta contra isso tudo. Em que pé está aquele projeto? O projeto teve uma audiência pública logo depois, né, ao final do mês de novembro, em Brasília. Foi aberto um período para manifestação popular e esse período se encerrava na última semana de dezembro. Aí o governo federal que saía, ao governo que entrava, a pedido da comissão de transição, estendeu o prazo para contribuições de manifestação, que foi até o final do mês de janeiro. Agora, em fevereiro, a gente vai saber o que o governo federal pensa. O que eu digo, independente de quem é o presidente ou de quem é o governo de momento, eu sou contra essa visão de pedágios que está sendo lançada aqui. Não sou contra a concessão, não sou contra pedágios em si, mas eu sou contra pedágio nesse formato, nesse modelo. Sim. Oneroso, caro, como a gente está vendo. E detalhe, naquela oportunidade daquela audiência pública aqui no IFSUL de Camaquã, nós tivemos engenheiro do DENIT, se eu não me engano, que apresentou uma parte do que teríamos de proveito. Ou seja, o que seria feito aqui para a BR-116?
Praticamente nada. A construção de pequenos acessos e tudo mais. BR-290 parece que é uma duplicação, ou seja, nós estaríamos pagando todos esses pedágios na 116 para custear uma obra na 290. E a justificativa, né, é essa coisa do subsídio cruzado, né, carrega uma região de pedágio aqui, onde a estrada já está relativamente avançada, prontas as obras, para subsidiar os custos da outra. Esse projeto de concessão que foi feito pelo governo federal, ele foi feito para arrecadar. Ele não foi feito para concluir obras de pedágios, basicamente. Quem ganha essa licitação, como eles estavam imaginando, é quem dá o maior lance, a maior outorga. É quase um leilão. Tu faz um leilão para ver quem vai ficar com o direito de explorar essa rodovia. É quem pagar a maior taxa de outorga. Então o que o Estado brasileiro faz? Faz caixa. Ele faz caixa, ele faz a arrecadação, busca dinheiro daqui, talvez às vezes para investir até em outros estados. Então isso está errado. A gente não pode pensar no modelo de pedágios onde o que vai funcionar de fato é quem arrecada mais. E o impacto disso tudo também não é claro. A gente sabe qual é o impacto da obra, a gente sabe qual é a visão a favor da empresa, né? Que se coloca, olha, para a empresa poder recuperar os 400 milhões, digamos, né, que é o que está sendo pensado, de investimento que ela vai ter que fazer para poder ter o direito de operar essa rodovia, ela tem que cobrar uma taxa de R$ 7,90. É isso que é feito, o impacto financeiro olhando a visão da empresa concessionária. Mas não é feito, Gil, uma avaliação, um impacto sobre o campo social. Que preço vai pagar as empresas que já estão instaladas às margens dessa rodovia e os municípios que estão aqui na volta? Mas o preço social. Isso não faz parte do estudo de viabilidade? Não. O estudo de viabilidade é como viabiliza o pedágio para quem vai ganhar, e não o prejuízo que pode se causar para uma região na hora de implantar pedágios. Então, um dos projetos que nós vamos apresentar na Assembleia Legislativa, agora ao longo do mês de fevereiro, é justamente nesse sentido. Claro que eu posso apresentar projetos de alçada estadual, eu não posso apresentar projetos que possam impactar para frente. Mas uma queixa que eu sempre tive, né, e sempre identifiquei isso, hoje só faz o estudo de impacto econômico e financeiro a favor da empresa que vai ganhar o pedágio, e não a favor da comunidade que está ali. Eu vou apresentar um projeto para que o governo do estado do Rio Grande do Sul apresente detalhadamente, na hora de apresentar uma concessão, né, na hora de lançar uma concessão, qual vai ser o impacto para aquela comunidade. Tipo, quantos empregos podem ser afetados se aumentar o custo logístico, quantas empresas acabam sendo desacomodadas, como fica a relação das pessoas e das comunidades que estão em torno das praças, né, de pedágio, como elas são afetadas por isso. Isso tem que ser feito. Só um detalhe, tu deve lembrar aqui, a audiência também. Certa feita, houve uma obra que estava avançando, né, aqui em Arambaré, e uma outra na BR-101, que era a duplicação da 101. As obras foram suspensas porque ambientalistas exigiram cautelosamente a necessidade de fazer um impacto ambiental sobre a existência de uma colônia de, se eu não me engano, de lagartixas que tinham em Arambaré, né, para fazer uma obra ali de irrigação. Então tinha que fazer um estudo se aquela família de lagartixas que estava ali ia ser desacomodadas com essa obra. E lá na 101, o mesmo estudo parou a obra da duplicação da 101 por quase um ano, porque tinha umas pererecas, uns anfíbios ali, que também poderiam ser impactados com a obra. Ou seja, para tu fazer uma obra de duplicação de rodovia, para tu fazer uma obra de irrigação, ou seja lá qual for, tu tem que ter um estudo ambiental para saber que impacto que isso vai ter em pequenas espécies de plantas e animais. Agora, para fazer uma obra desse porte, a gente não faz o chamado licenciamento social, licenciamento humano. Tu faz o licenciamento ambiental, para saber se a obra incomoda passarinho, pequenas plantas, pequenos anfíbios. Mas tu não faz um estudo para saber se essa obra vai incomodar, prejudicar ou até mesmo inviabilizar economicamente uma empresa ou famílias que estão ali instaladas. Então, eu acho que tão importante quanto o licenciamento ambiental é tu ter um licenciamento social. Sim. Não pode tratar o ser humano numa condição inferior ao que tu trata pequenas plantas ou pequenos anfíbios. Então, isso é uma discussão base que precisa ser feita. E nós vamos apresentar isso em forma de projeto de lei agora no mês de fevereiro. Então, se o Estado quiser fazer novos pedágios, ele vai sim fazer o estudo ambiental, mas tem que fazer o estudo social, olhar para o lado das pessoas primeiro.
Bom, a gente vai para o intervalo comercial, a gente volta a conversar com Marcos Vinícius em instantes sobre outros temas também relevantes aí para a nossa população. Programas com jornalismo diferenciado, debates, entrevistas e a interatividade com o ouvinte. A acústica faz a diferença no rádio regional. Jornalismo Acústica, informação, agilidade e credibilidade. Acústica e a hora certa. 11h36. Quer estar mais conectado do que nunca e ainda aproveitar uma condição especial? Venha para a Ozirnet e aproveite! São 600 MB de velocidade com Wi-Fi 6 a partir de R$ 99,90. É internet de qualidade com uma condição que só a Ozir oferece. 600 MB de velocidade com Wi-Fi 6 a partir de R$ 99,90. Confira ainda a possibilidade de instalação gratuita. Ozirnet, sempre ao seu lado. Roxo, aqui você faz economia. Aproveite! Vem aí! Feira Solidária e Agricultura Familiar. Acontece sábado, dia 11 de fevereiro, às 13h30, na Praça Rafael Pires dos Santos, no bairro Coabe. São diversos produtos da agricultura com o sabor da colônia, artesanatos e diversidade em plantas e flores. Sábado, dia 11 de fevereiro, na Praça Rafael Pires dos Santos. Realização Sintraf Sul, Coopertraf, Associação de Artesãos de Camaquã, Grupo Floresceria Acústica FM. Olá, amigos ouvintes, eu sou João Vitor da Safariz. E eu sou Miguel Pires, que veio divulgar a Chafariz, que é lugar de cliente feliz. Você que está construindo ou reformando, a melhor opção é investir com qualidade, economia e preços imbatíveis. Lembrando que a Chafariz dispõe de diversas formas de pagamento. Venha e confira toda a loja em 12 vezes nos cartões de crédito. E atenção, estamos com entrega semanalmente para Arambaré. Não perca tempo por aí, pois do piso ao teto, a Chafariz é o endereço certo. Telefone do WhatsApp 36717777. Tá barato pra caramba. Você sabia que os serviços de teleentrega das farmácias associadas Rede LVB é um dos mais completos que tem? Seja dia ou noite, com sol ou chuva, os motoboys estão sempre preparados para lhe dar o melhor atendimento. Eles levam as maquininhas do cartão de crédito e débito até você. Agora você pode pedir a sua teleentrega pelo WhatsApp ou pelos telefones. Consulte fones de uma de nossas 10 filiais em nosso site farmácias associadas redelvd.com.br. Um lugar pra gente se encontrar. Camaquã e região estão ganhando um espaço diferenciado. O novo Point da Diversão fica a 3 quilômetros do centro da cidade, logo depois da escola agrícola. Lazer, arte e cultura, tudo bem juntinho da natureza. Quiosque com música ao vivo, locação para festas e a maior arena de shows da região. Verdes Campos Lazer e Eventos, um lugar para ser feliz. Clarão Elétricos e Hidráulicos. Há 20 anos, expandido para melhor atender, com lojas em Camaquã e Pelotas. Clarão, o seu ponto de referência no melhor preço, qualidade e atendimento. Confira os aquecedores e chuveiros, toda a linha de iluminação e painel solar. Clarão Elétricos e Hidráulicos, em Camaquã, na Avenida Bento Gonçalves, 557. Telefones 5136716752 ou 5136921263. Em Pelotas, na Avenida Fernando Osório, 597. Antiga LF. Telefone 533223 3155. Olá, sou Ana Paula, docente do Senac. Quer mudar a vida das empresas e a sua? Venha fazer o curso técnico em administração do Senac Camaquã e aprenda as atividades de apoio a processos organizacionais das diferentes áreas de uma empresa, com professores que vivem o mercado e metodologia focada na prática. Acesse senacrs.com.br/Camaquã e inscreva-se já. Senac, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado. Veterinária Raça. Tudo em medicamentos e rações para animais de grande e pequeno porte. Sementes, vacinas, vestimenta tradicionalista, acessórios para o teu chimarrão e artigos para presentes. A Veterinária Raça fica na Manuel da Silva Pacheco, 552. E o telefone 3692-3039.
Atenção, preste muita atenção. É somente segunda, o dia das super ofertas do Kroloff. Preços jamais vistos. Creme dental LB, 1, 2, 3, 1,99. Amaciante de roupas, gota limpa, 2 litros, 4,78. Açúcar Globo, doce açúcar, 1 kg, 3,18. Farinha Orquídea Pães, 5 quilos, 17,90. Macarrão Nissin Lamen, 1,49. Nescau, 6,65. Mortadela Excelsior Turbo, quilo, 5,97. Farinha pré-mistura Motasa, 25 quilos, 82,99. Segunda é dia de ofertas. Segunda é dia de Kroloff. Seus olhos são as janelas do mundo, a luz da vida. A Joalheria e Ótica Londres cuida deles com perfeição para que esta luz não se apague. Joalheria e Ótica Londres, armações modernas que combinam com o formato do seu rosto em fibra, aço e titânio. Lentes orgânicas bifocais e multifocais, antirreflexos e anti-arranhões com tratamento de borda. Joias e relógios com classe e beleza. Joalheria e Ótica Londres. Veja a vida com bons olhos. Edifício Centro Comercial, Sala 7, em Camaquã. Nas farmácias São João tem tudo o que você precisa e com super ofertas. Somente hoje. Leve agora. Composto lácteo Ninho Fases 1+. Na compra de 3 latas, cada uma fica R$ 39,90. Fralda Pampers Comfort Sec Bag Super. Na compra de 2 pacotes, cada um sai por R$ 69,90. Sabonete Bioflare. O kit com 5 unidades está por R$ 10,99. Farmácias São João. Compre no site, app ou nas lojas. Segunda não tem pra ninguém. Segunda é mais Lojas Becker. Só nesta segunda, toda loja em 10 vezes sem juros. Isso mesmo, tudo em 10 vezes sem juros no carnê. Móveis, eletro, material de construção, bazar, brinquedos, ferramentas, smartphones e mais uma infinidade de produtos das melhores marcas. Na Becker você confia e sabe que é sem juros de verdade. Tudo em 10 vezes sem juros no carnê. Lojas Becker, 70 anos você faz parte. Se você está procurando um lugar para almoçar com bom atendimento, sabor e variedade, então venha para o restaurante Tempero Brasil. Buffet com produtos carinhosamente selecionados e com aquele toque especial de comida caseira que só o restaurante Tempero Brasil tem. Venha para a extensão da sua casa. Venha para o restaurante Tempero Brasil, Avenida Olavo Moraes 643. Telefone 3692-1017. Confira diariamente o nosso cardápio no facebook.com/restaurante Tempero Brasil. Começou o Volta às Aulas Clip. Todos os materiais escolares da lista estão aqui. Cadernos, mochilas, canetinhas, lápis de cor, pastas. Tudo em até 10 vezes sem juros. Produtos de qualidade, as principais marcas de material escolar, para você comprar sem se preocupar. Encontre a loja mais perto de você em redclip.com e simplifique. Nesse Volta às Aulas, vem direto aqui na Clip. A Comercial Astral está completamente repaginada. Preços imbatíveis em toda a linha de EPI, lâmpadas, luminárias, silicones, discos de cortes, diversos ganchos multiuso, mais de 300 modelos de molas e muito mais. Comercial Astral, na Bento 452. Siga a Comercial Astral nas redes sociais e confira as novidades. Você acorda feliz e já sabe como é. Todo dia é dia de comprar no São José. Pague menos, leve mais, seja um cara inteligente. Vem pro Super São José, o super da nossa gente. Tem o açougue, a fruteira e também a padaria. É o Super São José, preço baixo todo dia. Vem de carro, de carona, ou quem sabe vem a pé. Todo dia é dia de comprar no Super São José. Super São José, o super da nossa gente. Camaquã e Cerro Grande do Sul. Fique bem informado. Primeira hora, de segunda a sexta, a partir das 8h10 da manhã. Agora 11 horas e 45 minutos, temperatura de 33 graus em Camaquã, tempo ensolarado. Seguimos com o programa Primeira Hora, último bloco do programa de hoje. Temos alguns minutos ainda para conversar com o deputado Marcos Vinícius de Almeida. A gente está falando sobre algumas questões importantes, né, que ligam o mandato de Marcos Vinícius de Almeida nesse ano de 2023. E entre os assuntos polêmicos está a questão do piso dos professores. Como é que você está analisando essas discussões? Bom, Ju, esse é um assunto que me interessa muito e sabe disso. Eu fui um dos primeiros prefeitos no Rio Grande do Sul e o primeiro aqui da nossa metade sul a cumprir com a lei do piso do magistério. Sou filho de professor, neto de professor.
tenho um carinho, um respeito enorme por essa atividade e, como todo cidadão gaúcho, entendo que os professores merecem ter uma carreira recuperada, valorizada, e merece que isso seja o mais breve possível. O Rio Grande do Sul passou por um momento muito difícil de crise econômica durante todo esses últimos 6 anos. E em 2021 foi feito o primeiro gesto aos professores, né, de recuperação salarial, muito abaixo do que merecem e muito abaixo do que seria necessário, mas foi um primeiro gesto de uma recuperação gradativa. Eu estou torcendo muito para que o Estado consiga, nesses próximos meses, ajustar com Brasília aquilo que o governador tem buscado, que é a compensação do ICMS, não só o governador do Rio Grande do Sul, né, diversos governadores que foram impactados, diversos estados foram impactados, consigam que Brasília, né, faça essa compensação financeira pelas receitas que não se cumprirão ao longo desse ano, e que a gente também com isso consiga manter um ICMS baixo, né, adequado com relação aos combustíveis, para que a gasolina, o diesel não cresça, né, não suba o preço. Mas feito esse movimento de Brasília, a gente entende que é a hora sim de apresentar esse projeto da recuperação do piso, né, a adequação do piso aqui no estado, e é um gesto importante também até para sensibilizar prefeitos de alguns municípios que ainda estão tanto quanto resistentes à entrega dessa remuneração dentro daquilo que é considerado lei nacional. Então, esse é um tema que nós vamos trabalhar muito lá, buscar alternativas. A gente já percebe e sabe que vai ser muito difícil o Estado oferecer um valor linear que pegue dos aposentados aos servidores de início de carreira para manter dentro do que é o considerado o piso. A gente sabe, entende que vai ser muito difícil nesse sentido, mas é uma luta que nós vamos marcar em cima ali para que o Estado do Rio Grande do Sul trate isso como uma prioridade. Mandar um abraço aqui para o vereador Ronaldo Guim. Eu convidei ele para estar aqui conosco, infelizmente por razões aí de compromissos já pré-agendados e profissionais não pôde estar conosco. Deixar um abraço para ele e a todos os nossos amigos aqui também do Progressistas. Mas eu retomando essa questão do piso, né, então esse é um assunto que vai permear os debates na Assembleia no mês de fevereiro. E eu vou fazer o possível enquanto parlamentar para que o Estado, né, dê suporte, reforçar o Estado se for o caso de cortar em outras áreas, se for o caso de extinguir alguns órgãos, funções ou até privatizar outros organismos do próprio Estado que o faça, né, para priorizar educação, saúde e segurança. Essas são as visões que nós temos. Bom, para a gente finalizar, a gente já falou aí sobre turismo, a gente falou aí sobre essas lutas, né, principalmente contra as desigualdades com a região sul do estado. Agora falamos sobre piso dos professores. Para a gente finalizar, vamos falar sobre saúde, né? Como é que você está acompanhando tudo isso? Quais são as iniciativas que você pretende colocar em prática nesse sentido? Bom, nós temos um ponto de referência para toda a Costa Doce, que é o nosso Hospital de Camaquã. Ele é a nossa principal instituição de saúde. Ele não é um hospital regional, ele não é um hospital público, é uma instituição privada, filantrópica que atua, mas ele tem uma importância significativa para o bem-estar da nossa região. Há movimentos aí de mais recursos que estão sendo contratualizados com o Estado, né, são inferiores àquilo que a direção do hospital tem procurado viabilizar já há mais de 5 anos, mas é uma questão que nós vamos aqui trazer para debate, sim. Se tem um hospital nesse estado que eu vou brigar muito a favor, vou lutar muito para que seja atendido, é o nosso Hospital de Camaquã. Então, agora nos próximos dias, acredito que o governador, nas próximas semanas, né, o governador venha até Camaquã para fazer o lançamento das obras, dos novos leitos que estão sendo projetados, né, e nós queremos ter a oportunidade de ter uma nova conversa também com o governador, com a secretária Arita, para que o Hospital de Camaquã entre num patamar um pouco diferente, né? O hospital não é só um hospital de Camaquã, ele tem um caráter regional, mas o nosso hospital tem um diferencial aqui. De Pelotas até Porto Alegre, a nossa traumatologia aqui em Camaquã, ela é responsável pelo atendimento e socorro de praticamente todos os pacientes que infelizmente acabam cometendo, né, que acabam sofrendo acidentes aqui na 116. Né? Se um sujeito se acidentar próximo a São Lourenço do Sul, ele vem para Camaquã, ele vem para o Hospital de Camaquã. Se uma família, um cidadão acabar sofrendo, for vítima de um acidente na região, muitas vezes ali de Sertão Santana, Barra do Ribeiro,
é socorrido por Camaquã. Então esse caráter de hospital regional, ele precisa ser cuidado, mas também não pode se perder de vista que a assistência que é oferecida aqui em Camaquã muitas vezes são para cidadãos de outras regiões do estado e até para cidadãos de outros países. Cidadãos do Uruguai, da Argentina, que circulam por aqui, muitas vezes são socorridos e atendidos pelas equipes de saúde de Camaquã. Então o Estado tem que dar uma atenção também nesse sentido aqui, para que a nossa traumatologia seja fortalecida. Bom, e quando essa nova administração tomou posse, trouxe à tona números que não são da antiga administração do hospital, são coisas que se arrastam há bastante tempo, de uma dívida, das dívidas, né, que o hospital tem. Então, para conseguir esses recursos, para melhorar a saúde financeira do Hospital Nossa Senhora Aparecida, é importante essas discussões e principalmente ver de que forma o Estado do Rio Grande do Sul consegue contribuir para auxiliar nessa questão. A saúde, ela vai na contramão de quase todos os investimentos quando tu faz, né? Por exemplo, aqui na rádio, se tu investir num equipamento de tecnologia, tu reduz custos. Não vai num engenho de arroz e tu colocar lá um sistema novo, ele custa caro, mas ele te reduz custos. Numa saúde é diferente. A tecnologia, quando ela vem para oferecer novos serviços e aumenta custo. A saúde é na contramão desse movimento. Então a única alternativa também para ampliar a receita de um hospital é ela começar a prestar serviços que são melhores remunerados, seja pela tabela dos planos, como também pela tabela do SUS. Um serviço que eu acho fundamental que a Camaquã possa fazer um movimento mais intenso agora é o serviço de oncologia. Isso é uma coisa que precisa ser discutido. Camaquã tem uma população alta, a região tem uma densidade populacional que é considerável. Não dá mais para a gente ver ônibus transportando pacientes para fazer quimioterapia em Porto Alegre, quando aqui em Camaquã teria condição de fazer isso. O serviço oncológico, ele é um serviço considerado, né, de média e alta complexidade, mas é um serviço que, para ser implantado, ele é de baixo custo. A implantação de uma quimioterapia é de baixo custo. Por que até hoje não se fazia? Porque não tinha UTI. Hoje já se tem isso em Camaquã. Então a gente precisa estimular e lutar muito para que o Hospital de Camaquã possa ter esse suporte do governo do estado, que ele avance e que possa fazer essa instalação. Quando eu estive na condição de presidente do IP Saúde, nós demos andamento a esse movimento, né? Na época o diretor era o Kleber, né, que estava lá. Fizemos um protocolo de intenções, dando a garantia de que o IP Saúde credenciaria o serviço oncológico ao ser implantado em Camaquã. E isso tá avançando, né? Tá andando, e a gente torce muito para que as coisas avancem, né? Eu sei aqui que o Dr. André Fay, que é um especialista, né, um oncologista, também está por trás desse movimento, discutindo. Então nós queremos ajudar muito nisso aí. O IP Saúde já tem um protocolo de intenções firmado com o Hospital de Camaquã e ele precisa ser respeitado no momento que ficar pronto. Então, oncologia em Camaquã acho que é o fundamental, um serviço, como eu digo, de baixo custo para ser implantado, mas muito bem remunerado pelo SUS. A sobra, vamos dizer assim, se dá para dizer, né? A sobra desse serviço pode ser depois realocado em outras áreas dentro do hospital, que melhora a qualidade. Os hospitais hoje com melhor condição financeira em todo o Brasil são os hospitais que têm serviço de oncologia operando. Então nós precisamos olhar isso como uma prioridade. Bom, Marcos Vinícius Vieira de Almeida, deputado estadual, hoje visitando aqui os estúdios da Acústica FM. Ele está acompanhado do vereador Vitor Azambuja. Não vai dar tempo da gente trocar uma ideia, Vitor, devido ao horário aí. A gente já tem dentro de instantes o intervalo comercial, daqui a pouquinho já tem o Jornal da Acústica também, a gente entra em rede com a Rádio Gaúcha e tudo mais. Então queria frisar aqui a visita do Vitor Azambuja também, tomou um café com a gente aqui, acompanhou esse nosso bate-papo com o deputado Marcos Vinícius. Espero que você venha mais vezes aí para a gente debater coisas importantes para a nossa comunidade. Com certeza. Fico muito feliz de estar aqui, Ju, agradecer muito aí a parceria de vocês, essa atenção, cuidado, né, e me colocar à disposição permanente. Lá na Assembleia Legislativa, a região Costa Doce tem um gabinete permanente de atenção e a Rádio Acústica tem uma fonte permanente também de atenção, de cuidados, né, que a gente possa fazer. Então deixo esse grande abraço a toda a equipe aqui, né, e contem conosco. Muito bem, são 11h55 e assim nós chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo a companhia de todos os nossos ouvintes. Daqui a pouquinho tem o Jornal da Acústica e o resumo de notícias da manhã. Abraço para você e até mais.